Dojis, apesar da sua simplicidade estrutural, ele pode fornecer para a gente uma grande explicação sobre a flutuação de preço no mercado financeiro. E ele vai sinalizar que uma tendência, por exemplo, já estabelecida, uma tendência prévia, pode estar perdendo a sua força. Então, vamos analisar caso por caso. O primeiro é o doji comum. Ele vai ter o comprimento da sombra superior e inferior, que podem variar de tamanho, mas de modo geral eles vão ter esse formato aí de cruz ou um sinalzinho de mais. Ele é um padrão considerado neutro, mas qual que é a psicologia por trás desse padrão? Ele vai demonstrar a indecisão do mercado sobre a direção dos preços, ou seja, se a gente observar um doji depois de um longo avanço do mercado, de um candle de alta, por exemplo, ele vai sinalizar que a pressão de compra está cada vez mais fraca. Ou, de modo oposto, o aparecimento de um doji comum depois de um declínio ou de um longo candle de baixa, ele vai sinalizar que a pressão de venda está diminuindo. Então, gente, a mensagem é que as forças de oferta e demanda, elas vão estar cada vez mais equilibradas e pode sim haver uma mudança de tendência próxima. Já no doji de pernas longas, ele vai ser representado por esse pavio muito acima e abaixo da linha do centro, né? Então, a longa sombra superior e inferior que vai sinalizar que o mercado está confuso e ele vai se aproximar de um período de transição. Então, a explicação por trás é que ele vai mostrar que há uma grande indecisão do mercado. Esse padrão ele é formado quando os preços ali nos negócios estão bem acima e abaixo do preço de abertura, no caso, né? Mas logo em seguida ele vai acabar fechando quase no mesmo nível que o preço de abertura. Então, o que significa que o resultado final não é diferente do inicial, apesar dessa volatilidade, apesar desse entusiasmo, né, durante esse período do candle. Isso vai implicar numa perda de senso de direção e que existe sim grande indecisão do mercado. Já no doji chamado lápide, a gente vai observar que a sombra superior é bastante alongada. E ele vai indicar então que os compradores, eles dominaram os investimentos, então teve uma pressão de compra que elevou os preços, né, durante esse período desse candle, mas que no decorrer, né, desse período, os vendedores eles ressurgiram e eles conseguiram empurrar o preço para baixo de novo naquele nível de abertura. Então, esse avanço de alta foi totalmente rejeitado pelos vendedores. Esse candle ele pode indicar sinais de reversão, por exemplo, mostrar um potencial de reversão de baixa se ele aparecer numa tendência de alta e também mostrar um potencial reversão de alta se ele aparecer numa tendência de baixa, tá? Na maioria das vezes ele aparece esse doji lápide em um gráfico quando os preços estão caindo. No caso do doji libélula, ele vai ser um doji que não vai ter a sombra superior, mas vai ter uma sombra bem alongada inferior. E o que ele vai mostrar pra gente, né? Que dentro desse período desse candle teve uma força vendedora forte que pressionou os preços para baixo, mas logo em seguida teve esse apoio da pressão de compra, essa disposição em os compradores comprarem, né, a níveis de preço cada vez mais altos, o que fez com que os preços subissem, empurrou o preço de volta para o nível de abertura. Então, assim como os outros dojis que a gente vem conversando, esse é um ótimo indicador de reversão, de tendência, né? Principalmente de tendência de baixa. E que provavelmente os preços então vão subir, porque os compradores estão mais dispostos a comprar a preços cada vez mais caros e houve aí dentro desse intervalo de tempo uma pressão de compra que deslocou os preços e que pode ser um indício de reversão para alta. Em relação ao doji de 4 preços, ele é um padrão único que não vai ter nem a sombra superior nem inferior, ou seja, tanto o preço de abertura, a máxima, a mínima, o preço de fechamento, eles vão ser todos iguais.
Esse é o mais puro exemplo de indecisão entre os compradores e os vendedores. O mercado é um mercado de baixa negociação, sem liquidez, né? A negociação desse ativo é extremamente baixa e todos os negociantes ficam ali mais indecisos em relação à compra ou à venda daquele ativo, né? Então tem essa incerteza por parte dos negociantes em relação à orientação do mercado. Eu realmente espero ter te ajudado na compreensão sobre essa temática. Se inscreva aqui no canal e continue acompanhando os próximos vídeos.